Há um momento específico em que você percebe que está a um passo de perder sua casa, sua independência, sua vida como conhece. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida e 5 anos atrás algo aconteceu que quase me colocou num asilo. Cai no meu banheiro às 2 da manhã. Fiquei deitada no piso frio por 20 minutos antes de conseguir me levantar. Ninguém soube, ninguém veio. Apenas eu e aquele piso de cerâmica e o entendimento aterrorizante de que da próxima vez talvez não me levante. Da próxima vez, a decisão sobre onde vivo pode não ser mais minha. Foi aí que comecei a fazer 7 coisas toda manhã. 7 hábitos que soam quase estupidamente simples, mas são a razão de ainda estar aqui, na minha casa, vivendo sozinha, fazendo minhas próprias escolhas. São a razão de não estar num asilo. Se você tem mais de 60 e quer ficar na própria casa o máximo possível, ou se está vendo alguém que ama perder sua independência, precisa ouvir isso. Porque esses hábitos não são o que ninguém me disse para fazer, não são o que os médicos sugeriram ou o que os livros diziam. São o que realmente funcionou, o que me manteve de pé, o que salvou minha vida. A conversa aconteceu numa manhã de quarta, outubro. Meu filho mais velho veio sem avisar. Deveria ter sabido que algo estava errado. Ele nunca simplesmente passava. Sentou, colocou os folhetos na mesa, não perdeu tempo com conversa fiada. Disse: "Mãe, estamos preocupados. A senhora caiu 3 vezes ano passado. Não está comendo direito. A casa é demais para a senhora." Comecei a argumentar. Comecei a dizer que estava bem. Ele me interrompeu. Disse: "A senhora não está bem e não podemos continuar nos preocupando assim." Ele quis dizer gentilmente. Podia ouvir o medo na voz dele, a exaustão, mas o que ouvi foi: "Estamos cansados de você. Você dá muito trabalho. Precisamos você em algum lugar onde não tenhamos que pensar em você." Isso não foi justo. Sei disso agora. Eles estavam assustados. Me amavam, me queriam segura, mas naquele momento tudo que senti foi raiva e terror. Porque uma vez que você vai para um desses lugares, não sai. Conheço mulheres que foram para só alguns meses depois de uma queda. Ainda lá, anos depois, presas, esquecidas. Mulheres que estavam caminhando quando entraram, em cadeiras de rodas 6 meses depois. Porque quando outra pessoa faz tudo por você, seu corpo esquece como fazer qualquer coisa. Não estava pronta para isso. Não estava pronta para desistir. Então fiz um acordo com ele. Me dê 6 meses. Se não puder provar que consigo me virar, vou olhar as instituições. Vou de boa vontade. Ele não quis concordar. Podia ver. Achou que 6 meses era apenas adiar o inevitável. Mas disse tudo bem, 6 meses, e passei aquela noite apavorada, porque não tinha ideia de como provar qualquer coisa, não tinha ideia de como ser mais forte, mais capaz, mais independente, só sabia que tinha que tentar. O primeiro hábito que descobri aconteceu por acidente, e é o mais importante. Comecei a conversar com meu corpo. Soa insano, mas me ouça. Por anos tinha estado em guerra com meu corpo, brava com ele, desapontada nele. Por que não consegue se mover como costumava? Por que dói? Por que está me falhando? Tratava como inimigo, algo que estava me traindo, quebrando apesar dos meus melhores esforços. Mas na manhã depois daquela conversa com meu filho, acordei e algo mudou. Estava deitada na cama, dores usuais, joelhos duros, costas doloridas, mãos não querendo segurar, e em vez de ficar brava, disse em voz alta: "Tudo bem, temos 6 meses, temos que trabalhar juntos." Comecei toda manhã depois disso conversando com meu corpo, em voz alta, especificamente:
Tudo bem, joelhos, preciso de vocês hoje. Vamos levantar devagar, vamos trabalhar juntos. Obrigada, mãos, por ainda conseguirem segurar coisas. Vamos ser gentis uma com a outra hoje. Pés, vamos caminhar hoje. Vou com calma se vocês forem com calma. Sei como soa, como se tivesse perdido a cabeça, como o primeiro sinal de demência. Mas algo aconteceu quando parei de lutar contra meu corpo e comecei a fazer parceria com ele. Me movi diferente, mais gentil, mais consciente, mais intencional. Parei de me arrancar da cama, comecei a facilitar no movimento. Parei de forçar minhas mãos a segurar coisas. Comecei a pedir que tentassem e meu corpo respondeu, não ficando mais jovem, mas trabalhando comigo em vez de contra mim. Esse é o primeiro hábito. Toda manhã, antes de sair da cama, passo 2 minutos conversando com meu corpo, agradecendo, pedindo ajuda, fazendo um plano juntos. Soa louco, mas mudou tudo. Mudou como me movia, como pensava sobre envelhecer, como me tratava. Passei de ser traída pelo meu corpo para fazer parceria com ele, e essa parceria, essa mudança de inimigo para aliado, me salvou. O segundo hábito veio de algo que notei sobre mim. Tinha parado de usar minha visão periférica. Não percebi até minha irmã Joana visitar. Me viu me mover pela cozinha. Ela disse, Margarida, você está se movendo como se estivesse usando antolhos, como um cavalo. Não sabia o que quis dizer. Ela disse, você só olha para frente, nunca olha em volta, nunca checa o que está ao lado. É por isso que está batendo nas coisas, por isso que está caindo. Estreitou seu mundo ao que está diretamente na sua frente. Ela estava certa. Tinha parado de olhar em volta, parado de estar consciente do espaço. Caminharia pela minha casa olhando direto para a frente, visão de túnel, e bateria em batentes de porta. Tropeçaria em coisas que deveria ter visto, derrubaria coisas com meu cotovelo, não porque era desajeitada, porque tinha parado de ver. Então comecei uma nova rotina matinal, em pé na minha janela da cozinha, olhando para fora, mas em vez de focar numa coisa, praticaria ver tudo. O comedouro de pássaros no centro, mas também a cerca à esquerda, as árvores à direita, o céu acima, o chão abaixo. Tudo de uma vez, foco suave, consciência periférica. Fazia isso por 5 minutos toda manhã, treinando meus olhos, meu cérebro, minha consciência. Depois caminharia pela minha casa praticando, vendo o cômodo inteiro, não apenas o que estava diretamente à frente. Em semanas, parei de bater nas coisas, parei de derrubar coisas. Em meses, me senti mais estável, mais ancorada, mais consciente do espaço e meu corpo nele. Esse é o segundo hábito. 5 minutos toda manhã praticando visão periférica, retreinando meus olhos para ver o mundo inteiro. Não apenas o caminho estreito à minha frente, soa simples, mas é a diferença entre cair e não cair, entre navegar o espaço com segurança e atravessá-lo às cegas. O terceiro hábito veio de algo que minha fisioterapeuta disse. Ela perguntou quando foi a última vez que fiz algo pela primeira vez. Pensei sobre isso. Não conseguia lembrar, anos talvez, década. Ela disse, esse é o problema. Seu cérebro acha que você acabou de aprender, acabou de crescer, acabou de tentar. E quando seu cérebro acha que você acabou, seu corpo segue. Ela me disse para fazer algo novo toda manhã. Algo que nunca tinha feito antes, não tinha que ser grande, apenas novo. Pensei que ela era louca. Tenho 76 anos. Que coisa nova vou fazer? Mas tentei. Comecei pequeno, escovei meus dentes com a mão esquerda, pareceu ridículo, fiz bagunça, mas era novo. Coloquei meu suéter começando pelo outro braço, demorou mais, pareceu estranho, mas era novo. Caminhei pela minha casa de costas por 2 minutos, pareceu perigoso, mas era novo. Comi café da manhã numa cadeira diferente, pequeno, bobo, mas novo.
Liguei para uma amiga com quem não falava há anos, assustador, desconfortável, mas novo, toda manhã, uma coisa nova, não importa quão pequena. E algo começou a acontecer. Meu cérebro acordou, começou a prestar atenção de novo. Começou a formar novos caminhos, novas conexões. Começou a se lembrar como se adaptar. Meu equilíbrio melhorou, não de exercícios de equilíbrio, do meu cérebro se lembrando como lidar com novidade. Meu humor melhorou. Parei de me sentir como se estivesse apenas esperando morrer. Comecei a sentir que ainda estava vivendo. Esse é o terceiro hábito. Toda manhã, uma coisa nova. Uma escolha que nunca fiz antes. Mantém meu cérebro plástico, mantém meu corpo se adaptando, me impede de fossilizar, porque o asilo não é apenas para corpos que não funcionam. É para cérebros que pararam de tentar. Isso vai soar ridículo, mas tentei colocar minhas meias sem sentar uma manhã. Pulei por aí como um flamingo bêbado. Bati na cômoda. Derrubei uma luminária. Minha vizinha provavelmente pensou que estava sendo atacada, mas consegui colocar aquelas meias, em pé, e meu cérebro teve que descobrir como. O quarto hábito foi o mais difícil e o mais importante. Tive que parar de ficar quieta sobre minhas limitações. Por anos tinha estado escondendo, fingindo que estava bem, me virando. Não queria sobrecarregar meus filhos. Não queria provar que estavam certos. Não queria admitir que estava lutando, então mentia. Dizia que tudo estava ótimo. Lidava com coisas sozinha, mesmo quando não podia. E esse silêncio, esse orgulho, quase me matou. Porque quando você esconde suas limitações, não pode contorná-las, não pode conseguir ajuda com elas, não pode resolvê-las. Você apenas sofre, sozinha, até não poder mais. Então comecei a ser honesta, especificamente honesta, toda manhã. Ligaria para minha irmã Joana, contaria exatamente uma coisa com que estava lutando. Não tudo, não reclamando, apenas uma coisa específica. Joana, não consigo mais abrir potes. Minhas mãos não são fortes o suficiente. Joana, tenho medo de tomar banho porque a banheira é escorregadia e não consigo me segurar se escorregar. Joana, não consigo ver placas de rua à noite e estou apavorada de dirigir depois de escurecer. Apenas uma coisa, cada manhã em voz alta, para alguém que se importava. E sabe o que aconteceu? Ela me ajudou a resolver. Me conseguiu um abridor de potes, R$ 20 na loja de ferragens. Me ajudou a instalar barras de apoio no chuveiro. Chamou um faz-tudo. Estava feito numa tarde. Sugeriu que parasse de dirigir à noite. Disse que não era fracasso. Disse que era inteligente. Todos esses problemas nos quais estava me afogando, resolvidos, porque parei de ficar em silêncio. Esse é o quarto hábito. Toda manhã, conte a alguém uma limitação específica. Não para reclamar, não para sobrecarregá-los, mas para resolver, para contornar, para parar de sofrer sozinha. Porque as mulheres em asilos não estão lá porque eram fracas, estão lá porque ficaram em silêncio. O quinto hábito mudou meu relacionamento inteiro com o tempo. Comecei a estabelecer prazos impossíveis, não para coisas grandes, para coisas minúsculas, coisas que costumavam me levar 5 minutos, me vestir, fazer café da manhã, caminhar até a caixa de correio. Tinha notado algo aterrorizante. Essas tarefas simples estavam levando cada vez mais tempo. O que levava 5 minutos aos 70, estava levando 15 aos 76. E estava deixando, não lutando, apenas aceitando que tudo levava mais tempo agora. Mais devagar fica mais devagar. E mais devagar vira não consegue. Então comecei a me cronometrar toda manhã. E cortando o tempo pela metade, costumava levar 20 minutos para me vestir. Me dei 10. Soa impossível. Mas aqui está o que aconteceu.
Parei de ser preciosa sobre isso, parei de fazer confusão, parei de questionar cada escolha, apenas me movi, eficientemente, intencionalmente, rapidamente, e me vesti em 10 minutos, não perfeitamente, mas feito. Costumava levar 15 minutos para fazer café da manhã, me dei 7. Parei de deliberar sobre o que comer, parei de limpar conforme ia, parei de reorganizar a cozinha. Apenas fiz comida, comi, segui em frente. Fiz isso com tudo. Caminhar até a caixa de correio, 4 minutos em vez de 8, guardar compras, 10 minutos em vez de 20, me preparar para dormir, 15 minutos em vez de 30, cada tarefa cronometrada, pela metade, completada, e algo milagroso aconteceu. Meu corpo se lembrou que podia se mover mais rápido. Meu cérebro se lembrou que podia decidir mais rápido. Fiquei mais rápida, mais eficiente, mais capaz. Esse é o 5º hábito. Toda manhã, escolha uma tarefa diária e faça na metade do tempo. Não para se apressar, para lembrar que não é tão lenta quanto pensa. Para lutar contra a desaceleração gradual que termina em não se mover. Porque velocidade não é sobre ser rápida, é sobre ser funcional. E funcional é o que te mantém fora do asilo. O 6º hábito soa mórbido, mas é o que me mantém honesta. Toda manhã imagino meu funeral, não de forma deprimente, de forma clarificadora. Fecho meus olhos e imagino meus filhos lá, meus netos, minhas amigas, e me pergunto, se morresse hoje, diriam que lutei, ou diriam que desisti? Lembrariam de mim como alguém que permaneceu forte, ou alguém que desapareceu? Estariam orgulhosos de como vivi meus últimos anos, ou tristes sobre como os deixei ir? Essa pergunta, esse acerto de contas diário com a morte, me mantém lutando, porque não quero ser lembrada como a mulher que desistiu, que foi quietamente para o asilo, que parou de tentar. Quero ser lembrada como a mulher que lutou, que ficou na sua casa, que se recusou a desistir. Então, toda manhã, depois de imaginar meu funeral, faço uma escolha da qual a Margarida do futuro ficaria orgulhosa. Levantar mesmo estando cansada, caminhar mesmo estando frio, tentar algo mesmo sendo difícil. Uma escolha, todo dia, que honra a mulher que quero que se lembrem. Esse é o 6º hábito. Imagine seu funeral e faça uma escolha que o honre. Soa sombrio, mas é a coisa mais motivadora que já fiz, porque a morte está vindo. Para todos nós, não pode evitar, mas pode escolher como encontrá-la, lutando ou se rendendo, e escolho lutar. O 7º hábito salvou minha vida, literalmente. Sou estúpido, mas é tudo. Por anos me medi contra quem costumava ser, o que costumava fazer. Podia caminhar 8 quilômetros, agora mal consigo caminhar 2. Fracasso. Podia jardinar o dia todo, agora fico cansada depois de 1 hora. Fracasso. Podia cozinhar refeições elaboradas, agora luto com as simples. Fracasso. Tudo era perda, tudo era declínio, tudo era evidência que estava falhando. E essa mentalidade, essa comparação constante com uma versão mais jovem de mim, estava me matando, me deixando deprimida, me fazendo desistir, me fazendo acreditar que o asilo era inevitável. Mas então algo mudou, teve que mudar. Comecei a celebrar o que podia fazer, hoje, agora mesmo. Saí da cama sem ajuda, vitória. Caminhei até a caixa de correio e voltei, vitória. Abri um pote com meu novo abridor de potes, vitória. Fiz meu próprio café da manhã, vitória. Liguei para alguém, vitória. Coloquei minhas próprias meias, vitória. Cada coisinha, cada pequena conquista, celebrada, em voz alta. Disse, bom trabalho, Margarida, você conseguiu, isso conta. Comecei a manter uma lista, toda manhã. 3 coisas que fiz no dia anterior que provaram que ainda conseguia me virar.
não comparando com quem era aos 40, comparando com residentes de asilo que não podiam fazer nada disso. E essa mudança, essa celebração em vez de luto, mudou meu cérebro, me fez querer continuar tentando, continuar lutando, continuar provando que podia ficar. Esse é o 7º hábito. Toda manhã, liste 3 vitórias de ontem. 3 coisas que você fez que provaram que ainda é capaz. Retreina seu cérebro para ver evidência de habilidade em vez de evidência de declínio. Porque o que você procura, você encontra. E o que você encontra, você se torna. 6 meses depois que comecei esses hábitos, meu filho voltou. Sentou na mesma mesa da cozinha. Perguntou como estava. Mostrei. O levei pela minha rotina matinal. Conversei com meu corpo em voz alta. Ele pareceu desconfortável, mas ouviu. Mostrei minha prática de visão periférica. Ele pareceu confuso, mas assistiu. Contei sobre fazer algo novo toda manhã. Mostrei a lista que mantinha. Contei sobre ser honesta com a Joana, sobre o abridor de potes, as barras de apoio, as soluções. Mostrei como tinha me cronometrado me vestindo. 10 minutos. Ele pareceu impressionado. Contei sobre imaginar meu funeral. Ele pareceu triste, mas compreensivo. Mostrei minha lista de vitórias. 3 coisas todo dia que provavam que estava me virando. Ele sentou lá quieto. Depois disse: "A senhora parece diferente, mãe." Disse. Estou lutando, todo dia, e estou vencendo. Ele olhou para mim. Realmente olhou. Depois acenou. Disse: "Tudo bem, mãe. Continue." Não mencionou as instituições de novo. Não naquele dia. Nunca mais. Isso foi há 7 anos. Tenho 83 agora, ainda fazendo esses 7 hábitos, toda manhã, sem falha. Porque estão me mantendo aqui, me mantendo independente, me mantendo fora do asilo. Tenho amigas da minha idade, mulheres que conheço há décadas. Algumas estão em instituições agora, não porque tinham que estar, mas porque desistiram, pararam de tentar, pararam de lutar, aceitaram que declínio era inevitável, deixaram seus corpos e cérebros se deteriorarem até não poderem mais se virar sozinhas. Vejo elas às vezes, visito, levo biscoitos. Elas sentam em cadeiras de rodas que não precisam, assistindo televisão que não se importam, esperando por nada. E penso: aquela poderia ter sido eu, deveria ter sido eu, mas não é, porque escolhi diferente. Mês passado tive consulta médica, check-up de rotina, nada especial. O médico olhou minha ficha, olhou para mim, disse: "Dona Margarida, a senhora está indo notavelmente bem para 83. Seu equilíbrio é melhor que a maioria das pessoas de 70. Sua função cognitiva é afiada. Sua mobilidade é excelente. O que quer que esteja fazendo, continue fazendo." Não contei sobre meus 7 hábitos. Ele não teria entendido. Teria pensado que era excêntrica, talvez meio louca, mas sei a verdade. Esses hábitos são a única razão de estar indo bem. Sou grata por aquela conversa há 7 anos, pelo medo do meu filho que me empurrou a mudar, pelo terror que me forçou a lutar. Sou grata por ainda estar aqui, na minha casa, vivendo minha vida, fazendo minhas escolhas, provando que todos estavam errados. Obrigada por sentarem comigo, por ouvirem uma velha falar sobre os 7 hábitos matinais que salvaram sua vida. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda lutando, ainda praticando, ainda vencendo. Uma manhã de cada vez. Cuidem-se, seja lá o que isso signifique para vocês. E lembrem-se, o asilo não é inevitável, é uma escolha. E você pode escolher diferente toda manhã.